Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, senhor Fabiano. Eu já vou te chamar, tá? E aí a gente vai, aguarda um pouquinho. Tati, minha linda, bem-vinda. Olha a música que eu coloquei, tava fazendo uma meditaçãozinha. Essa Hello! música, tá Onde é dando que pra ouvir você essa música? tá? Tá É sim. linda ela, a tradução dela é belíssima. É? Ela fala sobre, é mais ou menos assim, eu peguei a letra. Não tenha medo de ser fraco, não tenha tanto orgulho de ser forte. Apenas olhe dentro do seu coração. Esse será o retorno a você mesmo, o retorno à inocência. Lindo, né? Já? Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal está chegando por aí. Eu vou E, mandar, vou mandar para a turma aqui, que são gente, pedi para vocês mandarem os aviãozinhos aí, convidando o pessoal, que tem um pessoal que às vezes não perde o horário. Aí eu também já estou mandando aqui. eu Opa, vou passar Tati, já entrou. para geral aqui, um monte de gente. É, eu também faço isso. É porque eu esqueci de pedir pro pessoal fazer. Tá aí. É, sou sei não, viu? Tem horas que Chegou eu na esqueço. hora certa. Tati Melito. Muito bem, Tati. Chegou na hora certíssima. Você está sempre na hora certa, dona Tati. A Tati vai fazer uma live com a gente daqui uns dias. Eu tô só esperando o sim dela, sabe? Enquanto ela não Ah, me dá o que sim, eu fico no pé demais. dela. É, Demais. não mandei me dar cabimento. Oi, Alex, bem-vindo. Vamos Olha, já começar, tá? Lucas escritor entrou, só gente querida chegando aí, hein? Christian, eu já tentei pegar ele de jeito para uma live, mas não tem, ele fica se esquivando. O cara entende de medicina tradicional chinesa, só. Só isso, Aí é só só uma isso. coisinha bem básica. Aí eu já tentei, sabe? Tipo assim, eu faço uma carinha assim de Ô, tipo, Dil, oh, por favor. eu acho que você Hum. deve chamar a Tati para dar um oi ao vivo para ela já pegar o feeling aí. É, mas Essa parte, né? ela já É faz tudo. lives e tudo. Ah, Só que tá. aí a gente tem umas lives lá no canal, tem um material bem interessante no canal dela. Oi, Lucas, bem-vindo, meu lindo. Vamos começar. Pronto, 8 horas Isso é em sério, hein? ponto. Ô, E Lucas, agora vamos lá. precisamos conversar para fazer uma parte 2, hein, Lucas? Vamos lá. Fabiano, seja muito bem-vindo mesmo. A casa é sua. E eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal, falar sobre um pouco sobre você, e aí depois a gente entra no tema da live. Maravilha. Por onde eu começo? Eu faço tantas coisas. Pelo começo, Bom, vai. Ai, do começo, vamos lá. Eu nasci em 76, em São não, Paulo. não tão começo assim, não. Um pouquinho mais para frente. Bom, eu sou escritor de 3 livros. O primeiro, Olhando para Dentro, o dia que eu decidi recomeçar, e o terceiro, que é o Pequenos Pensamentos Espalhados, né? O primeiro foi um livro que eu escrevi durante a depressão, né? Veio pandemia, veio todo esse processo, e eu senti vontade de escrever, era a forma que me ajudava a vencer a depressão. Depois eu descobri que isso era um caderno terapêutico, né? Desse livro eu percebi o meu propósito, que era ajudar as pessoas, trazer mensagens transformadoras e tudo mais. E a partir daí, o Copland tá aí, esse é baterista dos bons, hein? Que saudade, meu irmão. E aí eu fui, daí que surgiu também a vontade de estudar psicanálise, né? Ah, eu sou também músico, multi-instrumentista. Ah, Fotógrafo. eu sou fotógrafo, muito bem lembrado. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Tô saudade de você, viu? E eu também sou designer. A minha profissão é designer. Eu atuo
como designer numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Ah, o processo de escrever foi transformador para mim. Além da faculdade ah, de psicanálise, eu também me transformei em mentor, eu faço atendimentos, né? Baseados aí no lance de Tem também a depressão. editora, né, Fabiano? Eu tenho a Tem editora, também. muito obrigado por me ajudar, né? A lembrar de tudo. Eu tenho a editora, eu faço lançamentos de livros, né? Então, também trabalho com material de outros escritores, né? Então, é um barato. A minha vida é cheia de É bem movimentos, vivida, né? por assim dizer, porque às vezes acontece várias coisas, né? E aqui quem nunca passou por um momento de dificuldade, né? Um Hum. momento que não conseguia. Ó, o Gabriel tá aí também, legal, outro querido aí. Só gente linda entrando aqui. E todo esse processo, né? Que às vezes as pessoas falam, vou dar um exemplo aqui, né, Gil? Eu sofro porque, sei lá, meu pai era um cabra que pegava no meu pé, né? E eu até postei recentemente que está na hora da gente quebrar as correntes. Eu fui para São Roque, eu Sim, fotografei as correntes de um trem. Nossa, e eram as correntes brutas, bem forte. grandes, né? Uhum. Não é essas correntinhas que quebram no pé de cabra, Pois não. é, as correntes que a gente anda arrastando é mais ou É, menos desse. e era uma corrente grande, e às vezes a corrente é daquele jeito e maior. Então tá na hora da gente parar de ficar colocando a culpa é, no passado, olhando demais para o passado. Está na hora de parar de olhar demais para o futuro também. E está na hora de se concentrar no presente, porque é tudo que a gente tem. É o Uhum. presente. É onde a Sim. gente pode relembrar o passado como aprendizado. A gente pode escrever o nosso futuro. Estamos nesse momento escrevendo o nosso futuro, né? Porque nós decidimos espalhar coisas boas para as pessoas. A gente nem sabe, Uhum. Gil, quem será atingido pelas coisas que estão sendo Sim, faladas aqui, sim. né? Eu E sempre por digo falar, em por falar relação. nisso, por falar Ah, nisso, o livro Olhando para Dentro, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que leu o livro e falou assim: olha, o livro no capítulo O Amanhã Nem Existe, que é um dos capítulos, quase no finalzinho ali, uhum. eu li esse capítulo e me transformou. Eu decidi não me suicidar, né? Outras Pois pessoas, é, tá vendo? Eu li a esse gente não, capítulo, eu decidi ligar para uma pessoa que estava com problema, um a gente não problema tem noção, né, Fá? A gente não tem noção o quanto. Eu sempre digo o seguinte: se chegar a uma pessoa que seja e for útil, ajudá-la de alguma forma, já está valendo. E assim, a gente não tem noção, a dimensão, o quão grande é essa coisa de você compartilhar suas experiências, de quanto muitas vezes tem pessoas que estão precisando ouvir só aquela palavrinha ali, sabe? Ou ler em algum lugar. Então, assim, é uma coisa muito gostosa até de você poder contribuir, porque quem ganha mais somos nós, né? Nós é quem somos os primeiros a ser beneficiados com isso. Então, assim, esse feedback que as pessoas dão para ti, eu acho que é, eu sinto isso na pele também, sabe? E eu sei o quanto eu fico grata por isso. Gente, falar em gratidão, esse moço, ele tem no canal dele, seguem ele lá. Ele tem uma série de lives falando sobre gratidão. Inclusive, matéria. essa que vos fala aqui foi uma das que foi convidada. Fez semana passada, a gente fez uma live juntos. Então, Pois assim, é. me fala um pouquinho dessa ideia, de onde foi que surgiu essa ideia de fazer essa série de lives falando sobre esse tema, o porquê desse tema. Agradecer o meu amigo Coplin de novo, né? Ele falou que as minhas palavras inspiram. Que bom que a gente pode inspirar as pessoas, que bom que a gente pode levar uma mensagem de algo que a gente está pensando e a gente está sendo inspirado e a gente pode levar isso ao coração das pessoas, né?
essa Uhum. série de lives foi algo assim que veio para mim depois de um processo difícil que eu passei. Sim. E eu pensei assim, eu acho que está na hora de dizer muito obrigado a tudo. Muito obrigado. Obrigado pelos dias difíceis, obrigado pelos dias bons, obrigado pelas pessoas que me ajudaram, pelos conselhos, pelas palavras que nem sempre foram tão agradáveis e deliciosas de engolir. Gratidão, gratidão por tudo, porque eu tenho um teto que eu acabei de Uhum. jantar, Sim. obrigado, né? Pela água limpa que eu tenho. A gente não pensa nessas coisas. Então, assim, quando eu Uhum. pensei na série de lives de gratidão, eu já falei para algumas pessoas, mas essa série de lives de gratidão talvez se transforme num livro chamado Gratidão. Porque muitas coisas que foram faladas nessas lives Uhum. são coisas que precisam perpetuar um livro, elas precisam estar lá Claro, porque concordo vão plenamente. atingir outras pessoas, né? Então, Sim. assim, eu decidi fazer essa sequência para dizer muito obrigado. Obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelos desafios. E aí eu faço uma pergunta, o que é gratidão? Porque interessante que cada pessoa que eu pergunto isso, a gratidão é uma coisa diferente. E É, com tem uma você, se eu não visão me engano, diferenciada, né? Uhum. com você, se eu não me engano, a gente foi numa linha diferente de falar que a gratidão caiu numa modinha. Não Uhum. é que a Sim. gratidão caiu numa modinha, mas Não, a palavra, o termo. Uhum. a Sim, mentalidade em torno a sim. isso de algumas pessoas é que nem o Ho'oponopono, né? Uhum. Sinto Sim. muito, me Que foi perdoe, justamente. as pessoas estão repetindo sem compreender a real intenção, o real Sim. trabalho. Então, eu decidi falar isso como se eu estivesse indo para cada estado, né? E Uhum. falando assim, ó, o que é gratidão para você? Vamos conversar aqui. E aí um monte de coisas, um monte de pessoas estão sendo atingidas por essas lives, Sim. né? E eu me sinto também útil, ao Claro, meu propósito, né? Eu me sinto claro. E ao super planeta útil. também, né? A gente está precisando muito. Alguém colocou aqui um comentário. Peraí, deixa eu me ver quem foi. Vou deixar você A ler. Inês. A Inês. Muito interessante o tema. Em nossa evolução de alma, transcendemos as experiências que foram vivências entre lágrimas e sorrisos. E agradecer mesmo porque é o que nos trouxe até o presente. Pois é, e eu coloquei, quando eu fiz a live com o Fabiano, eu comentei o seguinte, que esse termo, a questão do termo gratidão, ela caiu no modismo. Então, as pessoas, elas fazem o que na psicologia se chama de gratidão passiva, ou seja, Sim. aquela gratidão que é só falada ou escrita. A pessoa escreve lá, tipo assim, um tchau, até logo. Então, por Você isso eu sabe, comentei você que sabe, estava como modismo. Hum. você sabe que eu participo de um grupo que você sabe qual que é no Uhum, sim, WhatsApp. sim. E teve alguns casos lá que a pessoa pegou Covid. Eu estava com Covid, você sabe bem disso, né? E eu agradeci, porque eu não estava num leito de hospital. Uhum. Eu não estava entubado. Eu não agradeci a Covid, mas eu agradeci a Deus por permitir que eu não fosse mais um número de uma pessoa que se foi. Então, tiveram algumas pessoas comentando, eu tô com Covid, não sei o quê. Eu falei, olha, é difícil, é duro, eu não passei muito bem, mas olha, agradeça por você não estar num leito de desespero, sendo entubado nesse momento. Porque todos nós aqui que estamos aqui, temos histórias de pessoas que se foram pela Covid. E é uma coisa Uhum. brutal isso, né? Tanto que eu acho, né, aí entrando um pouco aqui na parte de psicologia, eu acho que a Covid causou um problema de saúde emocional imenso nas pessoas que vai perdurar por anos. E aí, Sabe o que? e aí que Desculpa. entra a coisa do propósito e de toda a missão de todos nós que trabalhamos para ajudar as pessoas, no sentido de
de conectá-la a elas no caminho. Olha, deixa eu puxar você um pouquinho Sabe aqui, ó. como, Parada assim. sabe como eu vejo isso? Eu vejo essa questão do Covid o seguinte: a gente sabe que essa questão de vírus, de tudo, tudo isso está relacionado diretamente com a questão da natureza. A gente sabe que o planeta está sendo devastado, está tendo a natureza está sofrendo, né, com tudo isso aí. Então, o que é que acontece? O vírus, a questão do Covid, ele veio para dar uma freada na humanidade e dizer e dar uma corda, tá? Na minha concepção, foi para isso. É tipo assim, gente, acorda. Tava todo mundo muito. É tanto que as pessoas voltaram a valorizar gestos simples de abraço, um aperto de mão, coisas que eram simples, que eram comuns, mas que as pessoas já faziam tão no automático que foi preciso vir uma pandemia para mostrar para essas pessoas, ó, gente, é o seguinte, a vida é mais do que isso, sabe? Valorize isso aqui também. Então começaram aí a partir daí começaram os eu percebi um crescimento da amorosidade, por mais que tenha também um lado muito pesado que a gente está vendo, né, de pessoas perdendo o equilíbrio totalmente, mas do outro lado você vê pessoas que estão conseguindo voltar, mesmo com dor, com tudo, não aprendeu no amor, aprende na dor, né? Então, assim, foi digamos, um malefício-benefício. Sempre tem os dois lados, né? Na minha concepção. A É, Karine colocou aqui que a live está maravilhosa. obrigado, Karine, pela O presença, viu? Obrigado Brasil mesmo. Incas falou, é tão chato falar de Covid. Mas olha, é o seguinte, a gente tem que ser, aqui nessas lives, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que falar de determinadas coisas, não existe essa coisa, é ruim, é bom, são coisas que estão aí para a gente, debate, é para ideias, né, para você colocar. Então é o seguinte, foi, foi necessário, na minha concepção, isso foi necessário, sim, as pessoas precisavam de uma corda, né? Então faz parte, né? Eu acho, Gil, assim, que é chato falar sobre Covid, talvez seja, mas a proposta não é falar sobre Covid aqui. Sim. A proposta é A falar Tati sobre. colocou aqui, pé no chão e coração aberto. É isso. A proposta é falar sobre esses processos de transformação que ocorreram, Uhum. né? Sim, Então, sim. até puxando o gancho para o nome dessa live, que é Olhando para Dentro, que é o título do meu primeiro livro, eu acho que todo esse processo que a gente viveu aqui fez com que todos nós, de certa forma, olhasse para dentro. Eu tive que Uhum. fazer este movimento de olhar para dentro e eu brinco e falo que, olha, eu olhei para dentro para apertar os parafusos, ver onde tinha coisa frouxa e me organizar. Porque todos nós sabemos dentro de nós aonde que o bicho está pegando. A gente sabe, por exemplo, que a gente maltrata o nosso corpo quando a gente come uma coisa a mais. A gente sabe que a gente maltrata novamente o corpo quando a gente não se exercita. Quando a Então, gente tem sentimentos essas também, né, que reflexões, não são. Né? quando a gente usa o nosso corpo indevidamente, quando a gente, outras coisas a gente que precisa melhorar. Será que eu sou um bom filho? Será que eu sou um bom Uhum. pai? Será que eu sou um bom amigo? Eu tenho uma mentora que me acompanha e grande amiga minha, Sandra Figueiredo. Eu basicamente falo dela sempre, que a minha admiração é imensa. E ela fala assim: se você quer um amor, seja amor. Se você quer ser respeitado, se respeite. Você quer ser Uhum. valorizado, se valoriza. Aí vem aquela coisa de começar em mim. Deixa eu começar uma transformação em mim. E tem aquela frase que é mega clichê: o seu mundo muda
quando você muda. Então, você percebe nesse momento que quando você olha para dentro, você se transforma. E quando você se transforma, você transforma outras pessoas ao redor pelo exemplo. E que bom que a Isso. gente possa transformar pelo nosso exemplo. Que bom que a gente pode trazer essa inspiração. E a minha oração de hoje, Gil, é que Deus permita sempre que a gente possa inspirar outras pessoas a continuar, Uhum, a não desistir. Eu saí agora do grupo, eu retornei ao grupo que eu estou falando, porque eu senti que eu tinha uma missão lá uhum. e tinha pessoas querendo tirar a vida. Eu falei no grupo que a gente possa falar mais sobre vida do que de morte, Uhum. né? Então, a missão é grande, sabe? De levar essa coisa de olhar para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente vê as nossas feridas abertamente. Você vê onde que está? Onde que As está dentro sombras, de né? você As nossas as sombras sombras? aparecem também. Sim. Sim. E outra coisa, tá? Pegando mais um pouco o gancho. Em, em que nível de energia você se encontra? Porque às vezes a pessoa está num nível tão baixo e a visão dela fica distorcida, como depressão. Fica tão distorcida que ela não consegue ver. As pessoas me perguntam, Fá, como é que você escreveu o livro estando deprimido? Sei lá, eu não sei responder essa pergunta. Porque geralmente você vai ficar na cama. Ah, eu escrevia na cama. Qual que é o problema? Eu escrevia na cama. Mas Ah, mas sabe, não tem uma sabe o que eu explicação. penso disso? Sabe o que eu penso Sim. disso, Fabiano? Só te cortando um pouquinho. Existem pessoas, por isso que como eu sempre falo, não dá para você generalizar uma coisa, sabe? Existem pessoas que vão agir de uma forma para determinada situação, outro vai ser de acordo com o que aquela pessoa vivenciou durante sua vida, durante outras vidas, né, o que ela vem trazendo de bagagem emocional e por aí vai. Então, assim, o que eu vejo em relação a essa questão que tu colocou do agradecimento, né, das pessoas que ficam nesse padrão repetitivo de vitimismo, né, não sai dessa coisa. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, na intenção de ajudar, você termina meio que passando um pouco a mão na cabeça, porque a pessoa precisa, naquele momento, de carinho. Ela não Uhum. precisa de porrada. É isso que muita gente tem que compreender. Não adianta você chegar para uma pessoa que está num estado depressivo, num estado assim, e querer sacudir. Não, você está se fazendo de vítima. Não, não é. A Não, mas pessoa, aí, ela viu? está sentindo. Você tem que ser muito. Aí, A questão da empatia, né? então, mas aí uma pessoa que fala, ah, você é preguiçoso, você é isso, é aquilo, aí é outra questão, né? Mas a gente precisa dizer verdades, né? Sim, mas Mas, dizer a verdade com delicadeza. não, Não sim, sem usando, dúvida, né? É né? nesse sentido. Uhum, Sem sim. dúvida, mas a Tati colocou aqui sobre o finalzinho, eu adorei, né? O movimento da lagarta para a borboleta. Tem uma questão de depressão que eu falo muito sobre isso, que é o casulo. O Uhum, casulo, a lagarta tá ali, ela começa a produzir o casulo dela. Vamos pensar aqui, o casulo é apertado, uhum. a depressão deixa você extremamente encolhido. Acolhida. É escuro, a lagarta encontra a escuridão. Às vezes a gente tem que entrar em contato com a nossa escuridão para produzir luz. Eu achei bonito pra caramba um texto que eu vi sobre isso. Ali é apertado, o ar deve ser bem danificado ali, porque Sim. não tem entrada de ar. Uhum. Só que é o seguinte, cada etapa daquilo é um processo que permite uma linda transformação. Sim, O que eu concordo. percebo, o que eu percebo é as pessoas fazendo um movimento de imediatismo, querer pular processos. Etapas. Quando a Sim. gente pula processos, dá ruim, porque você não aprendeu ali no meio do caminho, então você pulou porque você achou que era bom e não era. E outra, se você pegar aquele casulo, né, a borboleta está saindo ali, se você pegar aquele casulo e abrir no momento que ela já está saindo,
você vai impedir ela de fortalecer as asas dela e ela não Uhum. vai ser uma borboleta com problema. Então, assim, Sim. às vezes, a É gente bem tenta tênue, né, ajudar. esse limite, né? É, Até quando você pode ir, né, nessa ajuda? Até que isso. ponto dá para ir? Exatamente, às vezes a gente tenta ajudar e a gente mostra o caminho. Mas às vezes a pessoa ela ainda não está preparada. Entenda Sim, que nem sim. todo mundo está no mesmo ponto na jornada, cara. E aí Uhum. que vem a empatia que você falou muito bem. Então, eu estou aqui mais avançado, quando eu acho que eu estou super bem, pô, tem um monte de lá na frente, e na verdade eu estou numa posição que eu acho, mas como diz o Cal, que é outro mentor que me acompanha, eu sou um eterno aprendiz, né? Mas o que eu sei é assim, Sim. você fala, a pessoa não escuta, pode ser que ela ainda precise passar por vários processos dentro do casulinho dela para que ela chegue ao ponto de se tornar uma borboleta e sair Sim. voando por aí, entende? Então, Sim. era isso que eu queria dizer. Eu acho que a Essa gente questão, precisa respeitar esses processos. é, essa questão do limite, né? De você saber o limite, porque existe também uma coisa que é o seguinte: você não vai conseguir auxiliar quem não quer ser auxiliado. Não Sim, adianta. sim. Você tem que respeitar a vontade da pessoa. Se a pessoa, mas ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante, é muito paradoxal tudo isso. Ao mesmo Sim. tempo que você não pode interferir, você pode é, deixar, tipo assim, soltar algo, que aquele algo vai ser a. Tem um exemplo que eu sempre dou aqui, durante uma meditação que eu fiz, eu estava perguntando para o meu amparador qual era a função real do amparo, né, nas nossas vidas, a coisa do amparador nas nossas vidas. E aí me veio a imagem. Eu estava dentro de um buraco e tudo escuro, muito escuro, e eu via uma mão fora desse buraco. Ao invés dessa mão, aí eu peguei nessa mão, só que ao invés dessa mão me puxar, ela serviu só de apoio para que eu me segurasse e eu tomasse o impulso. Eu mesma tive que dar um impulso para poder sair, mas com esse apoio dessa mão. Depende Entende? muito mais da gente que Uhum, dos outros. E tem muita sim. gente esperando muito dos outros e a vida tá passando, né? É complicado. A Tati que escreveu aqui, né, que ela tem uma frase: não se ensina É quem não está dando mistério para ver direito, para quem não está na busca. Essa é quem uma não frase está na muito busca. legal. Tem uma frase legal também, pegando o gancho do que você falou, é uma frase de Jesus, inclusive, né? Que ele fala assim: não são sãos que precisam de médico, mas os Uhum, doentes. os Então a doentes. gente entende, né, que é até entre aspas, né, a pessoa que está doente, mas ela acha que não está doente. Então, É, ok, tá tudo bem. sim. Se você não está doente, você não está com esse problema de buscar uma ajuda psicológica, emocional. Continua caminhando aí, brother. Vai, segue em frente, né? Mas Uma a outra gente coisa que eu tem. falo, Gil, Ah, também é assim, você citou em algum momento aí sobre mochila. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque assim, todos nós aqui, inclusive as pessoas que estão aqui na live, e nós dois aqui, temos cada qual a nossa mochila. Mas oh, será que nós temos? Eu me refiro à mochila por causa da jornada. Mas será que nós estamos colocando dentro da mochila o que é necessário para a nossa jornada? Ou será que a gente está carregando coisas a mais como mágoas, falta de perdão, uhum, discussões, lembranças que não são positivas? Eu acho que, como eu falei das correntes, está na hora também da gente pegar essa mochila, colocar os itens na nossa cama, como todo bom peregrino, e avaliar: será que eu preciso levar nessa caminhada, essa uhum, jornada? sim. Será que eu tenho que levar essa mágoa com meu pai? Será que eu Uhum, tenho que levar essa mágoa com minha irmã, minha mãe, meu amigo? Sabe? Eu ficaria extremamente feliz, né? Eu me emocionei um pouco aqui, vocês me perdoem, mas eu ficaria extremamente feliz e emocionado se eu soubesse depois nos comentários, ó,
aquilo que você falou sobre colocar ali e retirar o que não é Você mais tem. necessário, eu liguei para o meu irmão, peraí, Uhum. eu liguei para o meu pai, eu pedi perdão. Ó, tô todo arrepiado. É, Eu pedi perdão porque eu não preciso desse peso na minha mochila. sim. Eu tenho que ter uma jornada leve e tranquila. Os espinhos e as pedras vão ficar no caminho, mas a gente vai seguindo em frente, né? Porque Uhum. nós temos pés iluminados. Quando a gente tem pés iluminados, a gente tem uma mochila mais leve também, porque a gente começa a tirar todo aquele excesso que não ajuda em nada. A mágoa, o único prejudicado na mágoa, quem que é? O outro? Não, é você mesmo. É um veneno que você mesmo toma, né? É isso. Estamos esperando que o outro se ferre. Tem uma coisa em relação a essa questão aí, né, que eu sempre bato muito nessa tecla, principalmente o auto-perdão. Porque muitas pessoas ficam no Sim. chicote, né? Eu não Eu, pedi perdão a não sei quem, eu fui muito recentemente, má. tá, Diogo? Ah, Recentemente eu ouvi de uma pessoa que amo de paixão, falou assim, Fá, você precisa se perdoar. é Tá claro, tudo bem. é, É esse lindo é o quando primeiro você fala assim, movimento. ok, você sente leve e fala assim, ok, Uhum, eu vou me sim. perdoar. E quando eu fiz isso, gente, olha, Libera, né? parece que liberou um monte Automaticamente. de coisa boa, né? É, porque automaticamente quando você se liberta, quando você faz esse auto-perdão, o que é que acontece? É como se as outras coisas pelas quais você teria que perdoar alguém ficam mínimas. Já não tem mais tanta importância, já não tem mais tanta significância. E É fica por mais isso, Gil, fácil, é porque o por isso orgulho é que quebrado. é por isso que eu sou tão adepto do Ho'oponopono, eu já falei isso e eu Uhum, descobri do há perdão, muito né? recentemente, porque é uma filosofia de perdão, né? Então, assim, Sim. quando eu vejo que fiz alguma coisa errada, eu já mando um sinto muito, me perdoe, né? Uhum. E isso, gente, é um processo tão É o libertador na sentir, vida né, da gente. também, que entra também naquela questão que a gente estava comentando, das pessoas falarem por falar. E aí não, também não rola, Não, também não é mas por aí, aí, então, né? não, mas aí eu não estou nem me referindo mais a essas pessoas, mas é É, você sim. falar de coração, né? Porque Uhum, a gente uhum. erra muito, a gente erra feio, mas que bom que a gente tem o perdão, né? A gente pode se Mas perdoar, a gente pode seguir, né, Gil? E é sabe o que é bonito isso, interessante? saber É, que você é muito pode ser lindo. perdoado, né? Eu descobri, eu parafraseei uma frase de Gandhi, que até você comentou aí também, que alguém falou praticamente a mesma frase, que é o seguinte: se você quer amor, seja amor, né? Seja É, amor, né? é a mesma coisa. A Então, o que Sandra é que me acontece? passou esse ensinamento. Pronto, eu tinha falado isso em uma live já há um tempo, para você ver como tá, a coisa tá aí para todo mundo alcançar, né? Então, basta você estar aberto. E aí, o que é que acontece? Quando você tem esse movimento do perdão, do auto-perdão, você tira um peso enorme das suas costas. E O isso é caminho se abre, né? libertador. O caminho se É, abre. você começa a perceber, ó, hoje eu tive um insight que eu estava ouvindo um vídeo com um texto de Yogananda. E nesse Yogananda. texto ele Eu falava também não basicamente o tenho seguinte. Yogananda. Eu tenho um perfil do Yogananda, não sei se deve ser ali que eu sigo, né? E as coisas são incríveis que são postadas Eu tenho ali. um livro dele, é a Autobiografia de um Yogi. É muito, Ah, é super recomendo maravilhoso, para todos. maravilhoso, Uhum. maravilhoso. Eu tô Você lendo está lendo ele, esse tô livro? lendo de novo O Poder do Eu tô Agora, lendo. Eu pela tô. 15ª Ah, esse vez. livro é bom. Esse livro é bom. Eu tô lendo O Limite Zero do Joe Vitale, que fala sobre o Ho'oponopono. Ele entrevistou acho que é Hugh Lin. É o nome difícil do senhor lá do Ho'oponopono. E ele, inclusive, faleceu agora, um mês atrás, né? Esse livro do Joe Vitale, Limite Zero, gente, olha, eu super recomendo. Vai ser Pronto. depois de você Dica de ler os livros. livros, viu?
depois você lê Uhum. meus livros, Dica de livros. você coloca aí o limite zero aí também, viu? Tá. Tô puxando, E tô aí, puxando sua orelha, viu? Tô puxando sua orelha online aqui, ó, pra você ler meu livro. gente, vocês não ouviram isso, tá? Depois eu converso com ele. Então, o texto, o vídeo falava, era algo muito interessante, porque assim, para você ver como a gente cai no automatismo, eu sempre dizia para as pessoas o seguinte: esse mundo é ilusão, tudo é ilusão, né? Segundo a física quântica, está aí para mostrar isso, que as coisas são ilusórias. Nós somos espíritos, somos consciências vivenciando, né, experienciando uma história aqui no físico. Ok. E eu sempre dizia isso, né? Só que aí o que é que acontece? Eu simplesmente ouvindo esse texto, e aí chega uma parte que ele diz o seguinte: ele falou essa questão, aí eu pensei, digo, peraí, aí sabe quando a ideia vem clara e objetiva? Então tudo é ilusão, todo esse sofrimento, todas essas mágoas, todos esses rancores, raivas, ódio, guerra, tudo isso faz parte dessa ilusão. Então, quando você começa a entrar, por isso Eckhart Tolle fala tanto, e tu comentou aqui no início da live, a questão do momento presente, de você estar com esse olhar do observador. Quando você consegue fazer esse movimento, por isso eu sempre toco na mesma tecla, meditação. Cara, Meditação. é impressionante. Então, assim, ela te dá essa ajuda, sabe, de sair e ficar vendo a coisa do alto. Então, para quem está na posição de terapeuta, na posição de pessoas que estão esclarecendo outras, né, com seus exemplos, com suas vivências, isso é que é o ideal. Porque a partir do momento que você faz isso, você já não vai ficar porque a pior coisa que você tenha é a tal da pena, né? Ah, tô morrendo de pena de fulano, tô com dó. Cara, respeita, sabe? É você tirar o poder do outro. E não tem como. E você tem que ter muito cuidado com o limite. Porque senão você causa dependência também na pessoa. Alguém está escrevendo aqui umas coisas. A Bela escreveu aqui, ouvi essa frase 2 vezes hoje. É maravilhoso, limite zero. A Tati colocou que já leu, eu acho, o limite zero. Esse livro é ótimo mesmo. Eu recomendo. A Tati, tá bom, Tati, chamo sim. E assim, Fabiana, tem umas coisas assim que são muito, muito interessantes também da gente ver, é que é o seguinte, peraí, deixa eu me ver aqui, é que tá entrando o pessoal e eu tô dando. O que é que acontece? No teu caso, você já tinha, com certeza você já traz isso de outras vidas. A gente olha para você e a gente consegue sentir isso, energeticamente falando. Essa, essa acalmia. Tá? Por mais que por fora esteja um caos, eu me pego muitas vezes assim. Eu tô um caos. Mas dentro de mim, lá tem um cantinho assim que fica escondidinho, sabe? Essa parte nossa, tipo, que nos faz trazer, que nos traz para esses momentos. Eu acho que quando você estava passando por isso, talvez você tenha acessado esse teu lado, essa tua centelha, sabe? Quando eu passei por esse momento, eu comecei a escrever. Foi interessante que assim eu fiquei extremamente observador, extremamente. Eu Uhum. sou observador, mas fiquei assim ficou mais aguçado, né? Então, no livro eu falo de uma borboleta que eu encontrei no caminho. Eu descobri que era uma borboleta rara, inclusive que ela era mais presente na América do Norte e não tão Uau! presente na América do Sul. Era uma borboleta transparente. Está lá no livro. Não vou dar Eita, spoiler, não. nunca vi. É lindíssima, inclusive. Ah, e isso me trouxe essas inspirações. Eu observava a luz, observava raios de luz entre duas colunas de concreto. Isso tudo foi me inspirando. Até Atari me inspirou. Eu lembrei do Atari, do jogo Enduro. Isso foi inspirador para mim. Então, assim,
eu virei digamos assim, que eu saí da caixa, né? Para observar uma coisa que talvez as pessoas estavam passando direto e não estavam observando. Eu só peguei aquela informação que estava disponível para qualquer um e joguei ali dentro junto com a bagagem que eu carrego, das coisas que eu aprendi pelo caminho, e comecei a escrever. O que foi legal, assim, foi que quando eu disparei o primeiro texto na internet, as pessoas falaram assim, tipo, nossa, que texto legal, cara, continua escrevendo, você tem potencial para isso. E foi aí que eu comecei a escrever os demais. Falei, vou fazer o seguinte, não vou parar de escrever aqui nas redes e vou juntar isso e vou compilar num livro. Ai, Foi aí que ainda eu bem que essa pessoa falou isso. E aí veio três, né? E o pessoal brinca, né, que eu sou uma máquina de escrever. Esse ano tá previsto mais, previsto o Manual Prático da Felicidade, que eu estou escrevendo com a Sandra. Está previsto o Olhando para Fora, que é a continuação do Olhando para Dentro. Está escrito já. E vou escrever um livro de poesias, que foi sempre uma vontade minha de escrever, e talvez tenha algumas ilustrações minhas, como é inspirado na Rupi Kaur, que não sei se você conhece a Rupi, ela faz um poema ali, ela mesma faz a ilustração, é bem bonitinho, depois pesquisem Rupi Uhum. Kaur. Então, para esse ano tem mais 3 livros para lançar, então eu conseguindo lançar esses 3 livros, em 2020, nós estamos em 2022, né? Dois. Eu teria lançado aí 4 livros aí. Então, eu vou continuar escrevendo porque eu sei que faz Quando eu diferença. crescer, eu quero ser igual a tu. Quando eu crescer, eu quero ser igual a tu. Gente, o meu tá em 30 páginas e eu no maior Vou sufoco te, para vou, continuar vou te, escrevendo. vou te ensinar como faz isso. Ao vivo, hein? Tá. Presta atenção. Depois a gente viu. Ó, Sabe o que é que você tá. ó, peraí, Ah, tô te ensinando. Ó, o aprendizado aí. Olha as coisas. Olha as coisas. Sabe quando você olha um elefante de frente? uhum. Você não vê o rabo do elefante, cara. Essa é a dica. Pega aquela Tá. ideia e transforme ela em outras coisas. Busque outros olhares sobre aquela mesma ideia. E aí você desenvolve, que é uma maravilha. É uma dica. E é isso que eu tô fazendo, é uma autobiografia. Entende? Eu tô contando toda a minha história no período da Pega essas Itália, o ideias período da Alemanha. e pega esses temas e explore mais sobre outros pontos de vista. Amplia pra Perfeito. caramba e você consegue quebrar. Porque às vezes dá um bloqueio criativo, né? Então, quando a gente percebe e Sim. olha sobre novas perspectivas, flui bem. Mas eu acho também que é uma questão também de você se adaptar ao momento, né? Eu tô vivendo um momento agora que eu tô focando muito nesse meu projeto e tudo mais. Então, sabe o que é que eu estava lembrando aqui? Tu estava falando aí dessa questão, né, da tua depressão e tudo mais. Sabe como foi que Eckhart Tolle entrou nessa onda aí de maestro espiritual? Ele Quem? entrou em um processo Eckhart Tolle, o autor do Poder do Agora e do Ah, Novo tá. Mundo. Eu entendi. É que Eckhart cortou aqui, Tolle. eu não entendi direito o que você Tá falou. dando para ouvir direitinho? É que Ah, tá. deu O um Eckhart transe. Tolle, o Eckhart Tolle, ele entrou num processo depressivo profundo e chegar a querer tirar a própria vida. E quando ele disse que quando foi uma noite, ele adormeceu e quando ele acordou, ele estava no desespero total, né? Conseguiu adormecer. Quando acordou, ele disse que abriu a janela e começou a ver um mundo diferente. Os pássaros cantando, começou a olhar a luz do. E aí ele foi para o lado oposto. Aí o que foi que ele fez? Aí debandou legal, de uma vez. Largou o emprego, saiu de dentro de casa, deixou a família, saiu, ficou morando no banco de uma praça durante 2 anos. Tem até um documentário falando sobre a história dele. Ele fica no banco da praça dando a entrevista. Então, durante esse período que ele ficou sentado nesse banco dessa praça, né, que para muitas pessoas isso é uma coisa terrível, né, você morando na rua e tudo mais,
ele disse que foi o período onde ele simplesmente observava tudo, ficava olhando, sabe? A reação das pessoas, como as pessoas agiam, como ele agia. E aí, depois desses 2 anos, ele começou aí, entrou nesse outro processo, né? Começou a escrever o livro. E aí, durante essa escrita do livro, a escrita do livro acho que foi até um pouco antes, ele disse que entrou em casa e começou a escrever, escrever, escrever. E aí ele disse que saiu desse ego, né, de um depressivo, suicida, e foi para o ego, foi para o outro extremo, que era o do maestro espiritual. Então, é essa questão de você também não se apegar, né, à forma. Isso aí também é muito importante. Ah, sim. É que assim, cada pessoa tem uma forma de se conectar à escrita. O artista ele tem um formato. é, e tantas, o músico, cada pessoa se conecta de uma maneira, né? E tem uma outra coisa também, né? Que eu gosto de falar, que é tudo é perfeito, né? Então, Sim. assim, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Às vezes a gente está ali insistindo em um assunto e de repente Uhum. não vai para frente. Então, talvez não seja o momento, talvez não esteja maduro o suficiente para colocar Sim. ali, né? Então, tudo é perfeito, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Claro. E quando você entende isso, esse momento, você consegue dar esse passinho para trás. É o único momento em que o passinho para trás é bem-vindo, né? Que é para você tomar esse impulso para poder continuar, dar continuidade. Sabe que eu vejo assim, eu, é uma das coisas que eu pretendo com esse livro que eu estou escrevendo, assim, é justamente mostrar para as pessoas a minha experiência. Por quê? O que é que acontece? É muito diferente quando tu tá escutando alguém que fala só porque leu em algum livro ou porque assistiu um filme sobre aquele assunto ou estudou, fez um curso, né, sobre aquilo ali. Outra coisa é quando você escuta alguém, quando você lê o livro de alguém que viveu aquilo ali na pele, que Uhum. sentiu cada palavrinha que vem da alma, sabe? É uma escrita que ela não vem da mente. É uma escrita que ela vem da alma, ela vem do teu coração, dos teus sentimentos, de tudo que você vê. Porque no momento que você está escrevendo, você vai revivendo tudo aquilo de uma certa forma, né? Você vai, claro que não mais com a mesma intensidade, mas vem rememorações, vem lembranças. E aí é muito interessante isso, porque por isso que eu gosto de livro físico, porque você tá ali, sabe? Você tem o contato mas assim, eu estou começando a aderir o livro digital mesmo, pela questão da natureza, né? De É tudo mais, uma, eu é, tô é, meio, é uma questão de adaptação, né? Adaptações, Gil. sim, Eu claro. gosto muito do livro de papel, acho legal folhear e tal, mas eu sou super antenado no digital também. Uhum, Eu tenho o sim. Kindle, eu tenho meu Kindle, leio, toda noite eu leio um pouquinho, então para mim facilita bastante, porque até a luz dele dá para você clarear um pouquinho ou Uhum. reduzir, e é super confortável para ler, parece uma folha de papel mesmo. Nunca vai ser uma folha de papel, mas ele parece bastante, né? Não, mas é isso. Eu tive que me reeducar, tá? Eu tive que me readaptar mesmo. Antes eu não conseguia ler. Assim, eu ficava. É tanto que muitas vezes eu lembro que teve um livro que eu peguei ele digital, aí eu fui e meio. É porque eu sou muito auditiva também, né? Então, mas assim, eu aprendi a ler. Eu tenho até uns livros aqui que eu comprei, o do Lucas mesmo, eu comprei. Então, assim, são livros que têm história, que você sente a história de quem está escrevendo. E é muito legal. Então, se É você bacana, né? tomar. Porque você sabe que às vezes você conhece o escritor, né? E você talvez tenha até participado ali de alguns momentos, né? Uhum, sim, Você conhece a pessoa, sabe como que foi aquele processo, né?
É Uhum. bacana mesmo. Sim. Mas me diz uma coisa, assim, para te fazer sair dessa situação, além da escrita, né, do livro e tudo mais. Quando foi que você percebeu que você tinha conseguido dar esse passo? Tinha conseguido, tipo assim, ok, resolvi, sabe? Eu consegui. Como foi esse momento? Que sensação veio? Tu pode falar pra gente um pouquinho? Olha, durante o processo de escrita, que foi um caderno terapêutico, né? Eu acho que foi um processo, né? A cada escrita, diagramação para o livro, eu acho que ia rolando um processo de cura. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu diria que a cada capítulo me dizia alguma coisa. Cada Tá, capítulo mas tinha uma lição para me mostrar. E aí, tá. você sabe que eu tenho uma curiosidade. Eu nunca leio os livros que eu escrevo. Eu apenas escrevo. É uma curiosidade aí. Nos meus livros, às vezes, eu paro para ler eles, mas eu não chego a ler todos os meus livros, assim, de cabo a rabo. Não faço isso. É um processo meu. Eu escrevo, mas não leio os meus livros, né? Então, quem lê mesmo é um revisor e tal, né? E as pessoas, obviamente, que compram, né? Porque é tão intenso o processo ali Uhum. que eu me entrego muito na escrita. Então, eu acabo não lendo, né? É uma curiosidade minha aí. Mas eu acho que cada capítulo foi me transformando. E quando eu lancei o livro, foi uau, tô assim, super bem. Era uma alegria saber que aquele livro iria ajudar algumas pessoas. Eu não fazia ideia, né? E acho que você comentou em algum momento da live, né? Que às vezes a gente ajuda um pedacinho. Alguém aí Sim, escreveu, um pedacinho. Então acontece a comigo parte. também. Acho que até o Lucas também, ele já me falou isso na live. Que assim, tem gente que fala assim, sabe aquele capítulo X lá? Tá, aquele trechinho mexeu comigo. O resto do Uhum. livro eu gostei muito, mas aquele pedacinho me mudou, né? Então, eu acho que são esses pedacinhos transformadores que eu quero fazer. E esses pedacinhos, e olha que o livro foi eu que escrevi, obviamente, então digamos assim que eu peguei pedaços que me serviram ali e me ajudaram, né? Mas no lançamento do livro eu fiquei bem, né? Uhum. E depois eu tive outros processos, né? E aí veio outro livro. É, Teve uma pessoa que me procurou e ela falou assim que depressão não tem cura. Eu acho isso muito importante de falar aqui, porque eu não acredito nisso. Eu também Eu não. acredito, É exatamente, eu sei muito que não. determinista, é muito. Eu acredito que é assim, existem processos. Uhum. E quando você traz luz sobre um assunto, você ilumina aquele assunto e enxerga ele de todos Sim, os ângulos possíveis, como o sim, elefantinho que eu falei. sim. Enxergou, você consegue lembrar disso sem sentir dor, Uhum. aí você está ok. Quando Pois você é, o Lucas lembra e ainda sente dor, é um sinal que ainda tem é um muito que sinal que fazer. ainda está machucando, né? Ainda não está Isso, e eu resolvido. lembrava, eu ficava, pá, Uhum. caraca, sabe? E aí eu Ainda falava, mas eu ficava tô super bem, machucando, né? cara, super Sim. bem. Então, assim, eu acho que assim, depressão tem cura, o que precisa é ter a vontade irresistível de querer se curar. Tem muita Claro. gente viciada em tristeza. Tem uma coisa em relação Porque a. vicia também, né? Vicia também, Tem né, Ju? Então, assim, as pessoas às o vezes Lucas. têm dificuldade de ouvir verdades porque elas estão viciadas na tristeza, Sim. como qualquer outro viciado. Se chega para o cara e fala assim, meu, para de fumar esse cigarro, o cara vai ficar irritado com É, você. Entende? mas E a sabe o mesma que é coisa também? com açúcar. É, é porque assim, o ser humano, o Lucas colocou aqui, sim, uma frase às vezes muda o dia de um leitor. Existe uma coisa que o Eckhart Tolle chama de corpo sofredor. Tá? Ele disse que esse nosso corpo sofredor, a Belle colocou aqui apego, sim, também.
esse corpo sofredor, ele sente essa necessidade de... tanto que ele gosta, por exemplo, essa partezinha nossa que gosta de assistir filmes de terror, que gosta de assistir notícias tristes, de calamidade, que, sabe, é um certo prazer, não é um prazer, assim, de você estar feliz com aquilo, mas é uma sensação, tipo assim, ai, ainda bem que eu não estou lá, Você sabe, sabe? Ju, que Mas lá isso naquele traz toda grupo, uma carga emocional, né, também. lá naquele grupo que eu citei, ah, eu percebi que uma pessoa comentou lá assim, eu estava tão bem, de repente eu fiquei mal, né? Uhum, E eu sim. observo, eu sou administrador do grupo, né? Um dos administradores. E aí eu lembrei que ela tinha passado o dia vendo notícias de Petrópolis, que é uma coisa É extremamente triste. justamente isso. E Então, aí, olha, e aí ela percebeu, né? Ah, não, ela não, na verdade, não percebeu. Ela só falou, eu tô sentindo isso, não sei o que tá acontecendo. Aí eu é chamei porque é de ela. modo Aí você falou inconsciente. assim, Sim, porque você absorveu muita coisa ruim. Então você falou aí de assistir filme e tal. Eu uhum, acho que a gente sempre tem que buscar conteúdos de qualidade. O que é sim, conteúdo de claro. qualidade? Você quer assistir um filme de terror por entretenimento? Assista, cara. Mas assista outras coisas também, outras coisas elevadas, cara, sabe? Que vai te fazer bem. Sim, sim. Ó, é como a Tati colocou Por aqui, exemplo, o seu cérebro não sabe o que às é vezes, real e o que é ficção. isso. Pois é por Você isso a sabe que às vezes necessidade. eu assisto Rambo, eu gosto de assistir Rambo. É uma matança total. Né? Eu sou anos 80 ali. Eu sou de 76, mas eu gosto de Rambo, cara. É como a Belle colocou aqui, ó, é manter a frequência E aí, alta, viu, né? assim, a gente Mantendo a frequência faz alta, é isso. entretenimento. Porque a gente também, cara, não fica o tempo todo em autoconhecimento, não, cara. A Não, gente não. precisa, a gente precisa dar risada, a gente precisa assistir um Sabe, besterol, em sabe? relação a Fazer alguma isso, coisa. deixa eu te cortar só um pouquinho, já cortando totalmente. Em relação a essa Não, coisa de tranquilo. você, em relação a essa coisa da gente que você colocou aí, né? Como foi essa última frase que tu colocou, que tu disse aí, Qual frase você está falando? em relação a assistir, a gostar de assistir esses filmes. Você estava comentando isso. Eu disse que às vezes a gente pode fazer isso por entretenimento, não é proibido, né? A gente tem que se Ah, divertir também, né? Porque não, tá, lembrei, era o fio da meada que eu estava procurando. Seguinte, o que é que acontece? Quando aconteceu isso comigo, tá? Por isso que eu tô lhe cortando aqui para colocar essa experiência para o pessoal. Nosso tempo já está acabando. O que é que acontece? Eu comecei a me perceber muito lá. Lá é estranho, né? Porque a gente sabe que as dimensões elas estão aqui. Não tem essa coisa de em cima e embaixo. Mas assim, só para nível de esclarecimento. Então, era como se eu tivesse muito ligada nessa coisa do espiritual e não tava vivenciando aqui a coisa terrena, a coisa que tu, né? Porque você tem que estar também dessa forma. É tanto que é por isso que dizem, né, que o Jung falou da árvore, ela tem que ter raízes profundas, senão qualquer vento vai derrubar. Então é sempre o caminho do meio, é você ficar lá com a cabecinha, claro, fazer os teus estudos, a tua melhoria, essa busca, né, do autoconhecimento e tudo mais, mas também tem um momentozinho, tem horas que eu sento aqui para assistir comédia, sabe? Aí me permito sair e tomar o dia da bagaceira. Aí no dia da bagaceira, eu vou, tomo um refrigerante, coisa que eu nunca faço, assim, que eu não gosto de fazer, porque eu sei o mal que faz. Mas eu me permito, tô com vontade, vou lá e faço. Pô, cara, morrer com vontade, já pensou se eu morro agora? Morrer com vontade por causa do refrigerante, ficar aí zanzando feito uma alma penada por causa de um refrigerante, ninguém merece. Aí eu vou lá e tomo, sabe? É isso, é por aí. É nessa onda aí. Ó, a Belle colocou aqui, frequência elevada evita doenças, claro. A Tati colocou, a gente tende a viver mais no espiritual quando estamos trabalhando para a luz. Mas precisamos viver a vida terrena. Então, por isso que eu tomo um refrigerantezinho, entendeu? Sim, Pô, cara, imagina. Não, sério, sério, fala sério. Ah, ela morreu com vontade de tomar um refrigerante. Não, tá piada uma coisa dessa, né? Eu vou lá e tomo.
sabe? Não dá Sabe para uma coisa que você está me ficar. vindo? Sabe uma coisa que está vindo aqui na cabeça? Hum, Que eu acho importante sim. falar, o tempo está acabando já, mas assim, Pois é, 4 minutinhos. a gente pode buscar Deus, né, dentro da religião e espiritualidade que a gente sente, né, quando as coisas estão boas também, Uhum, não só quando as coisas estão mal, né? sim, Eu não sei, mas eu senti de falar isso porque às vezes a gente busca só quando está no aperto, né? Está no aperto. Então essa claro, busca ó. tem que ser uma busca constante, né? Inclusive, a Tati colocou aqui, o verdadeiro sábio vive a vida com totalidade, o Cabalion. É isso, é você conseguir fazer essa mescla, sabe? Não dá para você só. Porque esse povo, quando entra nessa onda de ser espiritualista, meu Ah, Deus, e é vira aquela santo, não coisa, faz. Gil. É assim, ó, não tem problema de você ser da Umbanda, do Espiritismo, você ser católico, você ser evangélico, seja lá o que for. Você só não pode ser chato. É Ser um chato você não porre. pode. É um porre. Não tem coisa pior do que você. Aí chega os vegetarianos da vida, né? Eu sou a vegetariana, que eu sou totalmente fora da caixinha. Quando chega Uhum. alguém falando sobre o eu digo, legal, Dilma, prepara uma carne para mim, eu digo, agora. Eu vou lá e preparo. Não, Eu não não sabia que sabe. você era vegetariana. Você é vegetariana mesmo? Eu não sabia Desde disso. 2006, Ah, que 2007. massa. Que legal, que bacana. Mas foi uma questão, não foi porque eu comecei a entrar nessa coisa foi porque o meu organismo, quando você começa nesse processo, gente, eu vou até falar isso aqui para vocês, quando a gente começa nesse processo, né, de autoconhecimento, meditação, respiração consciente, tudo isso, a tendência é que o teu corpo ele vai sutilizando, as tuas energias Sim. vão ficando mais sutis. Não estou dizendo aqui que quem come carne é porque não é sutilizado, não, né? Por favor, entendam. Mas no meu caso, na minha experiência, foi o seguinte: quando eu comecei todo esse processo, o que foi que aconteceu? Eu peguei um pedaço de carne e coloquei na boca e simplesmente eu não consegui engolir mais. Aí eu Uhum. respeitei. Ainda insisti 2, 3 dias, mas aí eu vi que realmente não dava mais. Eu digo, ok. Mas tudo na coisa saudável. Ai, Sim. você tem que fazer isso, tem que fazer. Cara, eu Sim, não tenho que fazer nada, não, eu faço o que eu quero. Ora, bolas. Gil, vamos Meu para os querido, encerramentos, Gil? vamos lá. Vamos. As últimas palavrinhas aí, por favor. Aqui na live, né? Por enquanto, da próxima live você fala mais. Eu falo agora? Eu dou Sim, tchau, é senhor, isso? eu já terminei. Agradeço aí o convite, né? Sempre um prazer estar aqui falando contigo. E é muito bacana essa possibilidade de falar e ser escutado por mais pessoas que às vezes nem conhecem meu trabalho, né? Então, é bacana essa troca de energia, de conhecer pessoas novas e poder falar das coisas que eu acredito, das coisas que eu vivi. Então, gratidão, gratidão aí pela possibilidade, pelo convite, né? E isso vai ser o primeiro de milhões aí que vão ser feitas aí pela frente. A Beli tá dizendo aqui que adorou a energia da gente. Ai, querido, obrigada. Lucas colocou gratidão pela companhia de vocês esta noite. Rebele, gratidão. Gente, nós Obrigado, somos nós Lucas. que agradecemos, sabe, por vocês tirarem esse tempo de vocês aqui para estar ouvindo a gente aqui. Meu querido, muitíssimo obrigada por você ter aceito o meu convite, estar aqui comigo. Vamos fazer mais outras, com certeza. Gente, sigam lá ele, escritor Fabiano Delgado. Depois eu vou colocar, se vocês forem no meu feed de notícia, tem lá também um vídeo com ele, tudo, e tem como é que diz? Tem um O link perfil. lá, O o perfil. perfil, você pode entrar no perfil deles. Os livros também já estão na minha listinha já, para a O link para os próxima. livros está na bio, está no bio Tá. do E perfil, no, né? Se tiver sim. interesse, é só clicar lá e adquirir. Sim, a Belle, a live, vou fazer uma live com a Belle no dia 8. Dia 8. Gente, amanhã não, quarta-feira eu vou ter uma live aqui com o Alexandre Porto.
eu já vou colocar também no History. E também, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, compartilha, é sempre bom. Entra lá no meu canal do YouTube para dar uma forcinha para a gente também, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, as lives estão todas lá. O link tá também na minha bio, o link do canal do YouTube. Então, dá essa forcinha lá pra gente, né? Muito obrigada. Vou tentar salvar aqui nossa live. Vamos encerrar com o Namastê. É legal fazer isso, né? Eu gosto. Claro, eu já tô aqui, ó. Já estava pronta. Já estava pronta. Gratidão, meu amor. Gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite para todos.